Olá, tudo bem com vocês? Como eu tinha prometido, hoje vai ser o assunto de hoje, vai ser sobre fortalecendo a imunidade das crianças de verdade. Eu comecei falando sobre imunidade do modo geral, né? Especificando adultos, agora vai ser mais para as crianças. Eu vou contar como eu comecei. E primeiramente a gente vai estar falando sobre a base comportamental essencial que os pais vão ter que fazer primeiramente para depois ir para a prática e solução do problema. Então, como eu separei em números aqui basicamente, o primeiro é sair da zona de conforto. Então, só de vocês estarem aqui, quem acompanhou primeiro, quem está acompanhando, vocês já saíram da zona de conforto. Por quê? Porque toda mudança há um esforço, ainda mais a gente que trabalha, que a gente estuda, a gente faz um monte de coisa, apesar que a maioria está de quarentena, né? Mas vamos supor que quando voltar a vida normal, vai estar todo mundo trabalhando, voltando à sua rotina. Então é muita correria. Então a gente tem que estar preparado para sair da zona de conforto para a gente conseguir atingir o restante da nossa meta, que é o principal, aumentar, fortalecer a imunidade das crianças. Então, a gente vai primeiramente sair da zona de conforto. Depois, a gente vai dar o exemplo, porque a reeducação alimentar é para a família toda. Ah, mas o meu marido não quer. Ah, mas a minha esposa não quer. Mas quem for iniciar, primeiramente, inicia para você, para os seus filhos, automaticamente, gente, igual aqui em casa, as outras pessoas vai perceber que compensa, que tem benefícios e vai caminhando atrás. Não precisa se esforçar, mas é só você apenas começar, primeiramente com seus filhos. Depois, você vai resolver a causa e não somente os sintomas. A reeducação alimentar ou educação alimentar, vou segurar um pouco aqui, é o que a gente faz a reeducação alimentar para a gente resolver a solução e não os sintomas. Então, quando meu filho, eu percebi que ele tinha asma, tudo, que ele foi diagnosticado, eu não aceitava de resolver só os sintomas. E é a bombinha que eles oferecem, os médicos, que faz parte do tratamento da pessoa que tem asma, resolvia só os sintomas. Mesmo com a bombinha, você sabe, mãe, mesmo com a bombinha, às vezes a crise é mais forte e você vai para no médico. Nenhum médico chegou e falou para mim que eu tinha que fortalecer a imunidade dele. E tudo isso eu fui procurando ajuda sozinha. Eu fui aqui no centro de Sorocaba, fui numa farmacêutica, uma manipulação que é eu esqueci o nome, uma farmacêutica que é homeopatia. E foi aí com ela, com uma enfermeira, que era que é a proprietária, aliás, da farmácia, que falou para mim que eu tinha que fortalecer a imunidade. E foi aí que eu comecei a fazer a reeducação alimentar. Então, ela me mostrou como resolver os problemas e não os sintomas, que está aqui no 3. Depois disso, aí que a gente vai começar a ter autoridade pelo filho, porque a gente não tem autoridade pelo filho. Em relação a mim, eu tinha autoridade pelo meu filho, mas a maioria das pessoas não tem. Porque para você ter autoridade pelo seu filho, você tem que dar o exemplo. Se você não dá exemplo, você não vai conseguir ter autoridade. Eles vão fingir autoridade, mas não tem porque você não dá o exemplo. Como você quer que ele muda de hábito, de mau hábito, se você também tem mau hábitos? Então você tem que dar o exemplo para a sua autoridade aumentar, porque o que a gente vê mais hoje em dia é as crianças tendo autoridade sobre os pais. Isso daqui eu vou falar mais sobre isso num outro vídeo que vai mais específico, falando como a gente tem que mudar, como a gente tem que se autoconhecer para estar fazendo essas mudanças. Depois, o 5, dialogar com a criança igual como gente grande, quer dizer, falar com a criança de verdade, não como a maioria faz, né? Falar como criança. Assim, eles são crianças, mas eles não são burros. Então tem que falar o que está acontecendo, tem que falar que você está com asma, ou o que a asma faz, o que dá pra gente fazer. Ah, vamos aumentar a imunidade. Fala certinho como que funciona, como eu tô fazendo aqui com vocês. Eu não tô mostrando aqui só prática e solução, porque se eu colocar só isso pra vocês, isso daqui vocês já sabem.
O primeiro base é aqui, ó, é tudo isso. Com isso vocês vão conseguir fazer isso. Agora, sem isso daqui, vocês não conseguem. Vocês até começam a fazer, mas vocês vão parar, porque vocês não sabem pra gente assimilar melhor qualquer mudança de mau hábitos, a gente tem que saber o porquê. É assim que o nosso cérebro funciona. E aí que entra os gatilhos mentais que eu jogava nos meus filhos. Em tudo que eu começava com eles, qualquer coisa, eu falava o porquê para eles assimilar melhor e contava histórias, como eu tô fazendo. Eu não tô contando histórias do que eu aconteci, do que aconteceu comigo para vocês. Então a história é fundamental de falar, ó, se acontecer isso, vai acontecer consequência. Você pode contar uma história de verdade ou você pode inventar uma história, mas que tem um fundamento real para dar exemplo para a criança, e a criança vai gravar. A gente não contava histórias, que até hoje existem histórias de contos de fadas. Sempre foi gravado essas histórias na nossa mente quando era criança. E a gente passa isso por geração. Então é ali que fica as crenças, nas histórias. Então, quando a gente usa essa história de uma forma positiva para mostrar para a criança os benefícios da mudança de hábitos, eles vão entender e eles vão até cobrar de você se você vê você fazendo coisa errada, porque é assim que acontece com meus filhos. E explicando o porquê de tudo, como eu disse, o porquê de tudo que vai melhorando aí para a criança estar assimilando. Quando isso daqui estiver bem feito, porque essa parte não vai ser feito de um dia para o outro, você vai passar por processo, não é assim, mas pelo menos você vai passar por um processo que você vai ter que sair da zona de conforto para colocar tudo isso em prática. Quando tudo isso estiver bem em prática, certinho, aí que você vai para a prática e solução. Aí você vai conseguir ter sucesso bem aqui. Vamos falar o que vai ser? Tirar, diminuir os alimentos inflamatórios, isso aí todo mundo sabe que são frituras, frituras de modo geral, os açúcar, balas, chiclete, etc., refrigerante, suco de caixinha, tirando o óculos rosa dos pais, não é suco de caixinha, não é suco natural. Eu também tinha o hábito de comprar suco de caixinha. Gente, quando você vai eliminando as coisas, você vai ver como vai sobrar dinheiro, como sobra dinheiro para você comprar comida de verdade. E porque você vê na real, você só tinha porcaria no carrinho, era só porcaria, que é tudo isso daqui. Retirar o suco de caixinha, refrigerante, bala, chiclete, comer o suficiente também, porque senão, se a criança não come o suficiente, a criança acaba obtendo uma obesidade mórbida precoce, já na pré-adolescente, porque os pais têm mania de achar que a comida é muito pouco, mas como eu falo para você, a gente tem que focar no suficiente. A criança tem que comer o suficiente e nutricionalmente, não em quantidade, mas ali tem que os alimentos tem que estar nutrindo o suficiente a gente. E variedades de nutrientes que a gente tem que estar, que isso eu já falei no primeiro vídeo, estabelecendo para as crianças também. Solução, olha o que eu fiz. O que eu coloquei, isso daqui eu tô falando particular. Eu ingeri sopas no meu filho, muita sopa, eles ficaram comendo sopa por meses, porque sopa supre de um modo nutricional muito rápido o nosso corpo. Então eu dava muito sopa para eles, de qualquer tipo, sopa de legumes com carne, sopa de fubá, todo tipo de sopa eu comecei a introduzir. A granola, eles comem a granola até hoje. Esse nível eu coloquei como nível hard, que até hoje eles consomem, que é sopas, granola, fruta, legumes, variando sempre legumes, porque não adianta ficar só no base, alface, cebola, tomate, variações de legumes. E o principal, não introduzir crença limitantes nas crianças. Por que não produzir crenças limitantes na criança? Porque as crianças começam já a nascer com crenças limitantes e ela já começa a ter traumas.
E o meu filho, além de ele ter asma, ele tinha asma, ele tinha crises, ele também tinha crises psicossomáticas, que são o quê? Que são, como ele era uma criança muito ansiosa, demais para a idade dele, ele começou a ter essas crises, que seria asma, porque tinha dias que eu falava para ele que você não tá crise, que você não tá tendo a crise, você tá saudável, e ele parava de ter a crise imediato. E ele fazia isso para chamar a atenção, porque ele era uma criança que queria muita atenção. Então eu fui trabalhando isso com ele e hoje ele já não é mais assim. Mas a gente teve que passar por todo esse tipo de processo até chegar no dia de hoje e manter. Eu sei que se eu parar tudo isso, a probabilidade de ele voltar a ter crises asmáticas vai ser alta, normal. Então, por isso que a educação alimentar é algo que é para sempre, é um investimento para a saúde de você e para sua família, ok? E no próximo vídeo eu vou estar falando mais especificamente de como a gente vai trabalhar a nossa mente para absorver essas informações, para a gente não ficar o tempo todo começa, para. Não é assim que acontece com você com regime? Com regime, eu não gosto de regime, mas enfim, começa, para. Exercício físico ou academia, começa, para. Eu vou falar no outro vídeo mais sobre a mente e o subconsciente para a gente estar trabalhando para você manter estável, para não ficar toda hora decaindo da forma prática. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tentei ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito comprido, ok? Vida longa e próspera.